Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar, o podcast que só faz perguntas desconfortáveis, mas nem tão desconfortáveis assim, porque todos nós somos fofinhos, bonitos e cheirosos. Eu sou o Sérgio Martins e ao meu lado eu tenho aquele que simplesmente é a voz do meu ouvido, Não venha Zé querer Pedro. se consolar, que agora não dá mais pé, porque ele tá aqui, meu amor, e a gente tem tanta pergunta para fazer para ele. Quem é o nosso convidado? Pedro Mariano! Pedro Mariano! Ê! Tudo bem? Tudo Pedro, bom? meu bloco de notas, tá, Eu mas tô tá uma lascado. loucura. Tô aí, fez pelas duas aí. Te prepara que ele é o malvado, eu sou só... Ah! ele é o bad cop. Eu sou o teu malvado favorito. Eu vim o caminho inteiro me preparando. Falei assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai, Sérgio. Pedro Mariano, por que você não grava mais? Eu até gravo, né? Meu disco mais recente tem um ano e pouquinho, Que é o A2. que é o A2 Volume 2, mas eu tendo a acreditar que eu não sei se eu vou gravar tão cedo. Vai ter que acontecer muita coisa boa, nova e interessante para me provocar a gravar novamente. Porque, Sérgio, é um lance muito curioso, assim. Tudo bem, eu tenho 30 anos de carreira, então, digamos assim, que eu tenho mais estrada corrida do que a correr. Isso é um fato. Eu acho que o artista que tem autoconhecimento, ele é um artista que vai saber administrar muito bem todos os estágios da sua carreira e daquilo que ele tem a oferecer. Então, rodados 30 anos de carreira, eu entendo que eu tenho um ativo de público que gosta do meu som, que vai assistir lá o meu show e tudo mais, não sei o quê. Mas é sabido e notório que 98% do grande público de qualquer artista, ele vai ao show para ver sucesso, para ver aquilo que ele já conhece, ele não está indo lá descobrir nada. Então, assim, eu fiz uma análise que é minha, que não tem embasamento técnico nenhum, não tem nenhum estudo por trás, apenas uma observação muito fria e muito profunda dos anos todos que eu vivi, de todos os artistas que eu gosto, de artistas com uma carreira longeva. É assim, 2, 3, se pá, 4 discos. A partir dali, nada mais acontece. Não acontece não porque ele não quer. Você vê, desde o Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, Whitney Houston, você vai pegando todo mundo, né? A gente só não vai falar de Elis Regina porque ela nunca cabe em nenhuma comparação. E ela não teve tempo de passar por esse momento. Mas todos os artistas, em algum momento, a barriga desce. Em algum momento, o pêndulo vai lá embaixo, que é esse momento do 3º, 4º, 5º disco, aonde começa o quê? A voltar. O povo já, tipo assim, tá bom, o que eu queria saber de você eu já sei, o que eu queria gostar de você eu já gosto, e a partir de agora eu vou ao teu show para ouvir o que você já é, entendeu? E a gente vai feliz assim. E eu levei muito tempo para entender que o público não está sendo desrespeitoso comigo, né? De certa forma, ele não está sendo desrespeitoso comigo ao ir ao meu show e só querer ouvir aquilo que eu já fiz. Na verdade, ele está ratificando essa relação que nós construímos. Mas, ao mesmo tempo que ele não entende que o combustível do artista é a criatividade e é se reinventar todo dia, quer dizer, a partir do momento que eu acordo todo dia e não tenho motivo mais para criar, eu não tenho motivo mais para ser artista. Eu não tenho motivo mais para cantar. Vira um emprego. Isso aqui não é emprego, meu irmão. Nunca foi. Eu nunca quis saber quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar. E eu não estou falando não estou falando de média para ninguém. Eu não quero saber, porque a partir do momento que eu souber, que eu entender qual que é o A mais B, eu tenho gente para saber disso. Eu tenho gente que cuida disso. Eu tenho pessoas que cuidam da parte burocrática, porque eu só quero saber de música. E não é romântica essa visão. Eu preciso dessa ignorância, eu preciso dessa lacuna. Porque quando eu penso em música, para mim tem que ser diversão, cara. Tem que ser lúdico, tem que ser criativo, tem que ser farra, tem que ser bagunça, eu tenho que estar sorrindo o tempo todo. Quando vira emprego, quando vira ir para o show porque sim,
montar o repertório, tem que ter essas 6 músicas, se não tiver, começa a ficar sacal, entendeu? Com todo o respeito do mundo. Uma vez eu conversei isso, perdão, eu conversei isso com o Lulu Santos uma vez por telefone e ele falou: o meu show nunca vai ter menos do que 22 músicas e eu provavelmente não farei mais discos novos. E isso era 2003. Ele falou: as pessoas não têm interesse nenhum em saber o que eu tenho de novo para mostrar. Então, se eu não fizer 7, 8, 9 pupurris no meu show, eu vou tomar garrafada de novo. Como eu tomei na Praça da Apoteose quando eu resolvi mostrar Mondokane para todo mundo. Que para mim é um dos discos mais incríveis dele. Um dos discos mais incríveis dele. Ninguém quis ouvir aquele disco, cara. Que é o que tem Mais Uma de Amor, que virou um hit Só até tem entre os Mais Uma de sertanejos, Amor lá, entendeu? As pessoas não deram chance. E assim, eu entendo o público, mas ao mesmo tempo eu não entendo o público. Você não gosta do cara, baixa a guarda, deixa rolar, entendeu? E eu vi vários artistas ao longo da carreira começaram a entrar numa pira mesmo. Entrou numa pira de falar assim, cara, ninguém gosta de mim. Ninguém... Na verdade, não é isso. Na verdade, é o que é. E você tem que aprender a lidar com isso. Eu hoje, respondendo a sua pergunta, hoje eu não sei se eu vou gravar disco de novo. Não sei nem se eu vou fazer o A2, que é uma baita diversão para mim, porque eu revisito todo o acervo da música brasileira que eu amo. Que é você e o Dudu Borges, né? São os projetos que eu faço com o Dudu. Não sei, cara, não sei. Assim, agora, se o Zé fizer um remix e quiser que eu cante uma parada lá, eu vou. Projetos especiais, coisas esporádicas, sabe? Cantar uma música com algum artista, fazer o tão famigerado feat com alguém. Isso aí, velho, vai rolar, entendeu? Eu sou cantor, sou artista, eu tenho produzido para outros artistas também, tenho produzido faixa, produzido disco. Também é uma coisa que eu gosto de fazer, que de repente eu também vou botando para fora a minha criatividade, podendo produzir. Mas é muito difícil. Então, assim, você vê um artista novo crescendo, eu fico olhando para ele e falo assim, ele vai chegar nesse lugar também, entendeu? Agora, não sei se vai ser no primeiro, no segundo, no terceiro disco. É o quanto que você consegue esticar essa longevidade criativa, que eu acho que é o grande lance da carreira de um artista. Entendeu? Você sabe que isso vai ao encontro de uma entrevista que eu li muito tempo atrás do Elton John, que ele fala, o artista tem 5 anos espetaculares. Depois desses 5 anos, por melhor que seja o disco, é uma manutenção. Sim. O cara vai querer mesmo aquela canção que ele compôs e gravou nesses 5 anos. É por aí, por aí. E aí você pega algumas curvas fora, né? Alguns pontos fora, mas você acaba entendendo, de certa forma, o porquê daquilo, né? Você pega os Beatles, mas aí são 9 discos, né? Sim. Aí, então você tem uma carreira curta, então acaba que aquilo, de certa forma, tem um glamour maior, aí você acaba estendendo mais. Mas quem tem uma carreira longeva de 30, 40, 20, né, 50 anos de carreira, você vai ver, é o comecinho ali, o resto é só abanando brasa e vamos aí, entendeu? Muito bom seria se você ganhasse todo o dinheiro do mundo para fazer esse FGTS, para você parar isso depois desses 5 anos e ficar em casa, né, com o pé para cima, só administrando a grana. Mas a realidade não é essa. E por outro lado, né, como conter esse ímpeto, esse monstro que tem aqui dentro de você, que quer criar, né? Ontem eu recebi uma música inédita do Jorge Vercillo. Faço o quê com ela? Nada. Vai ficar aqui. Agradece. Se ele não gravar, talvez um dia, quem sabe, eu faço alguma coisa, talvez alguém me pergunte, pô, estou procurando uma música. Lembra, tem um negócio aqui, vê aí. Aí as pessoas falam, não grava. Aí entra a outra parada do lance, que aí sim entra o lance racional do negócio. Eu tenho 30 anos de carreira. Há 15, 20 anos atrás, o Zé é contemporâneo a essa história, você tinha gravadoras que investiam nos artistas. Esse era o game, o jogo era esse. Não é que assim, fica dependendo de todo mundo. Não, o jogo era esse. Para mim, para o Michael Jackson, para Madonna, para quem quer que fosse. Tinha uma gravadora, você tinha um disco, um contrato com ele, a relação era essa. Ela ficava com 90% do lucro, você
Com 10%, ela punha dinheiro no disco, você entregava o disco, era uma relação comercial. Você assinava um contrato de 2, 3, 4, 5 discos, que fosse. Então, a partir daí, você tinha algumas coisas bem interessantes que não existem mais. Você tinha um orçamento que te permitia fazer um disco. Fosse um orçamento curto ou não, você tinha um orçamento que te permitia saber o quanto que o teu sonho ou a tua criatividade poderia seguir. Você tinha um diretor artístico, que era um cara que, junto com você, direcionava a sua loucura para dentro do mercado. Você gostando ou odiando ele, não interessa. Ele estava lá, pago para isso, e era um cara que direcionava isso. E você tinha, depois de tudo pronto, você tinha uma equipe de marketing direcionando o seu produto, que eu sempre odiei esse nome, mas ele nunca foi nada mais do que isso, para dentro do mercado, fosse em rádio, TV, imprensa. Quer dizer, você passava, às vezes, 15 dias no telefone, falando com todos os jornais, falei com o Sérgio, falei com Deus e o mundo, divulgando, respondendo perguntas e posicionando o teu produto dentro do mercado. Ok. Nada disso existe mais. Se eu quiser fazer um disco, sou eu que tenho que botar esse dinheiro. Se eu quiser divulgar, sou eu que tenho que investir esse dinheiro. O repertório, quem corre atrás, sou eu. Eu sempre fui, mas continua sendo eu, e agora tão somente eu, e eu não tenho mais com quem trocar bola. Continua sendo eu a fazer isso. E pior, toda a estratégia de marketing, todo o conteúdo de marketing, sou eu que tenho que criar também. Ou seja, criou um círculo vicioso que é mais ou menos o que o mundo capitalista gerou. Quem tem muito e tem muito para queimar, consegue criar uma carreira sólida e rentável, porque você consegue gerar muita grana e consegue reinvestir tudo isso para gerar um produto que gera muita grana. E assim você vai. O artista que está começando, se ele não viralizar, nada acontecerá. E aí é o caos. Porque o que vai acontecer? Como que você vai fazer as coisas acontecerem? Então, se você perguntar para mim hoje, você quer fazer um disco novo? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma calculadora. Vou fazer uma coisa que eu vou falar. Não compensa. Por quê? Porque a plataforma paga mal, que é uma desgraça, ou para não dizer quase que não paga, porque quando você soma os tamanho de zero, que tem até o primeiro número chegar depois da vírgula, é ofensivo. Esse dinheiro não volta de jeito nenhum, você depende única e exclusivamente do show, que teoricamente tinha que ser uma coisa que o show deveria ser reinvestido no show e o disco ser reinvestido no disco. Não, hoje o show tem que pagar tudo. Cara, é uma conta que, infelizmente, para 90% do mercado da música, não fecha. Essa conta não fecha. Entendeu? Vai ter gente que vai dizer que fecha. 10%, talvez 5%. Não fecha. Então, assim, é muito complicado. E aí você vai falar assim, então é por isso que tanta gente fica fazendo single? Seguramente é por isso que tanta gente fica fazendo single. Pelo custo de você fazer... Claro, o custo do disco diminuiu muito, porque todo mundo tem um home office, todo mundo um home studio, você consegue diminuir, quase todos os músicos têm o seu estúdio, então você consegue fazer tudo remotamente, você diminuiu muito o custo de estúdio. Mas continua sendo caro, não é uma coisa barata. E nunca foi. Entendeu? Essa que é a grande... As pessoas podem achar assim, mas pô, papinho. Não, nunca foi. Música, arte, cultura, nunca foi um ativo barato. Nunca foi. Sempre teve um valor agregado. Então você tinha que gostar e querer e apreciar. Aí, de repente, virou um clique. Aí, meu amigo, lascou, entendeu? Então, assim, é complexo. Mas, nua e cruamente falando, não sei, talvez não. Pedro, você começou a cantar com 12 anos, depois você teve uma banda chamada Confraria. Mas eu, na minha memória, lembro do Prêmio da Música em homenagem à tua mãe. Lá no Rio. Que ali, para mim, foi a grande chegada tua no mercado, porque aí logo veio a gravadora, veio uma expectativa, você cantou aos nossos filhos ali, e foi um acontecimento aquilo, eu me lembro disso. 10 anos depois, a tua irmã passou pela mesma expectativa, a mesma disputa acirrada para ter ela na gravadora, enfim. Eu sou filho único,
Eu queria entender de que forma que isso te atingiu como pessoa, essa chegada da Maria Rita com o sabor que você já tinha experimentado. Você se sentiu renegado em nome dela? Como é o sentimento de irmãos quando acontece uma coisa que independe de vocês? O mercado fez um pouco essa... Agora a gente vai para Maria. É um pouco o sentimento que eu tive. Putz, não senti nada, cara. Nada, não te incomodou? Nada? Não me incomodou. A Maria trabalhou de produtora tua uma época, é isso? Ela de produtora, de assistente de produção, sim, um pouquinho, mas bem pouquinho. Ela trabalhou com a gente quando ela veio para o Brasil. Quando você fez o disco com o César. Por ali, né? Por ali, um pouco antes. Na verdade, foi já acho que foi no Voz no Ouvido ou Intuição, não lembro agora certinho. Foi um pouquinho antes do Piano e Voz, quando ela veio para cá. E assim, cara, eu não vejo... Isso é uma coisa que foi implementada dentro de casa pelo meu pai. Na hora que a gente vai falar de música, vai falar de trabalho, não tem pai, irmão, não tem mãe, não tem nada. É todo mundo colega de profissão. Então, da mesma forma que eu não vou nutrir nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de ciúme ou qualquer tipo de sentimento ruim com o teu sucesso, eu não vou sentir por ela. Cada um com o seu cada um. Entendeu? Você faça suas escolhas, trilhe seus caminhos e corre aí, faz seu corre, que eu estou fazendo o meu aqui, entendeu? Então, assim, nunca me incomodou em absolutamente nada. Eu acho que o que incomodou a mim, incomodava ela também, que era a condução das coisas, né? Por que uma coisa precisa existir com a não existência da outra, né? Que é uma coisa meio predatória da imprensa como um todo, né? Ainda mais naquela época que a imprensa ela tinha uma coisa meio sensacionalista que hoje não cola mais tanto, que os haters fazem isso muito melhor que a imprensa, né? Então, era uma coisa meio assim gratuita, mas que intramuros não causava nenhum tipo de constrangimento, não causava nada, para falar a verdade, nunca incomodou, nunca pesou nada. E eu falo isso muito tranquilamente. O que incomodava era achar que incomodava e ficar provocando esse incômodo, entendeu? Cheguei a dar entrevistas sobre isso e eu falava, mas por que a gente está falando disso? Eu estou aqui para falar de um disco e a gente está falando disso por quê, entendeu? Essa coisa de transformar uma família que só fez música a vida inteira em tentar transformar numa sessão de fofoca da Contigo, entendeu? Então, assim, isso incomodava, mas nunca existiu nada, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu lembro que você sai da Trama, lança um disco ao vivo pela Universal e você fica pé da vida com uma crítica, acho que foi do Antônio Carlos Miguel, dizendo que você ainda não tinha provado ou ainda não tinha convencido, alguma coisa assim, apesar de você ter 10 anos de carreira. Aí você está comentando isso sobre que os haters fazem isso melhor que a imprensa, mas a imprensa também bateu em você de uma maneira bem desonesta. Sim. Como é que você lidou com isso? E como é que você lida com isso? É que, assim, eu, de certa forma, Sérgio, eu sempre fiquei muito curioso de uma pessoa que não é ninguém tentar falar que você não chegou em lugar nenhum. E a minha pergunta para ele seria assim, e você chegou aonde, meu amor? Você tentou ser poeta e não conseguiu? E eu, que não cheguei em lugar nenhum... Eu comemoro 10 anos de carreira fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, a música que eu quero, cantando o que eu quero, na maior gravadora do país, eu tenho motivo para comemorar e eu não faço aquilo a seu contento. Kiss my ass, né, mano? Por favor, né, meu amigo? Vamos falar sério, né? Então, assim, essa era uma coisa assim que não me incomodava ele não gostar de mim. Que ele não gosta, eu sei que ele não gosta. Eu encontrava ele ao vivo, só que assim, ele ao vivo, ele me bajulava. E aí ele sentava na cadeira dele e falava mal de mim. Eu falava, velho, pelo amor de Deus, cara, seja coerente, entendeu? É só isso que eu peço a todas as pessoas, entendeu? Educação e coerência. E inteligência emocional também, acima de tudo. Né? Não é só ele, tiveram outros também que adoram, eles adoram. Para falar mal de mim, batem de um jeito que eu falo, mas de onde você tirou esta asneira?
né? Eu lembro de críticas ao meu canto. Eu falei, mas você canta, irmão? Porque, assim, uma crítica técnica eu vou aceitar de um técnico, né? Você não canta. Até onde eu sei, você não canta. Então, você não sabe o que você está falando, acima de tudo. Então, assim, eu não me incomodo com crítica. Muitas vezes eu me divirto com ela. Me incomoda esse tipo de comportamento, né? Eu acho assim, se tivermos eu e você aqui, mesmo ao vivo, e você achar um gap que vale a pena a gente discutir, cara, a gente vai discutir, a gente vai até o fim com argumentos adultos e vamos levar isso aqui para frente, entendeu? Mas essa covardia que existia na época da imprensa escrita era uma coisa que me incomodava muito. E eu lembro do meu pai comentar comigo que minha mãe tinha birra de uns 3 ou 4 pelo mesmo motivo. Porque eles iam no show, tiravam foto com ela, achavam ela diva, não sei o quê. Na hora que iam escrever sobre o disco, davam porrada nela. Aí ele falava, caramba, ela ficava louca, né? Queria sair na porrada com os caras, tudo. E eu passei isso uma vez com um jornalista que ficou sentado na minha frente falando e fazia a mesma pergunta. Eu peguei e bati no gravador dele. Falei, colega, não estou te entendendo. Aí ele virou assim, não, é que o meu editor... Eu falei, porra, cara, vamos falar sério. Você quer falar sobre o disco ou não? Porque eu estou perdendo meu tempo, meu dia, meu ensaio, minhas coisas. Você quer falar mal do disco? Fica à vontade, mas você veio me entrevistar. Se você veio me entrevistar, eu acredito que você ache que eu tenho alguma coisa interessante para falar. E você só está me perguntando asneira. Aí ele ficou meio sem graça, botou e fez 3, 4 perguntas dignas e aí a gente seguiu. Mas até então ele estava tentando cavar esse tipo de pergunta que eu falo, tentando um constrangimento. Eu falava, cara, a gente está falando de música, irmão, vamos para frente, cara, vamos para frente. Então, assim, né, esse tipo de bobagem, mas, assim, hoje eu tiraria um sarro grandão na cara dele, assim. Eu era jovem, né? Tinha muita testosterona correndo solta. Você falou agora um pouco da força do temperamento da Elis, né? E o João Marcelo, há pouco tempo, disse uma frase contundente que me bateu fundo, que esse tempo que a gente vive agora não merece a Elis. Você concorda com essa frase tão forte que ele usou essa frase que eu achei muito forte, que ela talvez tenha morrido no momento certo, que esse mundo de agora não merece ela. Eu teria que entender de onde ele veio, para onde que ele foi, para poder sacar exatamente o contexto dessa afirmação. Mas, conhecendo o João o tanto que eu conheço, eu acho que... Difícil, Zé, porque, assim... Eu acho que não merece, de certa forma, é uma certa verdade, porque ela era uma pessoa que não passava vontade, né? Acima de tudo. E eu fico olhando hoje, assim como eu me vejo cheio de enigmas na cabeça, quero gravar disco, quero fazer, quero criar, ela era igual. Ela ia se ver nesse momento de... E aí, né? Talvez ela continuasse, talvez não gravando, mas talvez criando shows novos, né? Que era uma artista nesse sentido. Mas eu não sei como é que Elis Regina lidaria com toda essa transição, essa mudança que o show business enfrentou. Talvez ela mandasse uma banana, pegasse um avião e sumisse daqui. Daqui, digo, de São Paulo e Rio. Eu acho que ela não moraria fora. E talvez ela sumisse, tipo, desse uma de Greta Garbo, sabe? E desaparecesse. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ela se calaria. E então, assim, eu acho que ela viveria um grande dilema na cabeça dela. E, ao mesmo tempo, era uma artista em busca do novo sempre, né? Então, assim, uma vez eu conversei com o Lenine, eu falei, cara, ela gravaria você. Eu não tenho dúvida que ela gravaria você. E, assim, e ela gravou uma música do Djavan, como eu tenho certeza que ela gravaria outras 300 músicas do Djavan. Então, é muito difícil saber qual seria o caminho que a carreira dela iria tomar. Mas falar assim, que os tempos de hoje não mereceriam a Elis é forte, sem dúvida, mas
dá para entender, de certa forma, olhando a amostragem que nós temos hoje por aí, se já era um OVNI naquela época, imagina hoje, né? Imagina hoje você olhando assim o que temos, né? E para onde ela poderia ir, para onde ela poderia expandir a carreira dela, né? O que estaria acontecendo? Porque a gente vê os pares dela, né? Você vê a carreira de todos eles, como o negócio ficou grande, muito forte, né? E esse retorno, né? De repente, né? Não da MPB, eu digo dos grandes, né? Dos medalhões, como eles estão aí firme, né? Diante da juventude, da molecada, todo mundo curtindo tudo. Não tenho dúvidas que ela seria um desses caras. Mas ela daria, né? Ela é. Que as pessoas impressionante o número de ouvintes dela. Sim. Mas eu não sei. Eu fico tentando entender o que o João quis dizer com isso, porque ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade em entender como é que ela se colocaria dentro de tudo isso, entendeu? E talvez seja isso que o João tenha querido dizer, né? Não merecer nesse sentido, né? Talvez ela tenha saído num momento onde o que ficou foi muito... O que cristalizou dela, né, tenha sido o melhor de tudo, né? Eu acho que tem a ver muito com o fato dela ser muito criteriosa na obra dela, o cuidado que ela tem com a obra. Você não tem hoje, com raríssimas exceções, talvez a Maria Bethânia, que tem esse esmero em quem vai gravar, como vai cantar. E a amostragem, né? De onde você tirar tudo isso, né? De onde você tirar, né? A matéria-prima, né? Eles já enfrentavam um problema de matéria-prima. Ela já enfrentava, você já via ali em 81 e 82 ela dando entrevistas. Isso. Que ela sofreu uma crítica de um disco que falaram que acho que foi o Kubrusli que perguntou para ela, falando que o disco, a crítica do seu disco não foi tão favorável, disseram que o seu disco tem um repertório fraco, e ela respondeu: eu gravo o que tem. Eu sou intérprete, eu gravo o que tem. E cara, essa resposta é a resposta mais sincera e mais transparente possível. Porque eu já me vi várias vezes nessa questão de você pedir, e não vem, velho. Não vem. Porque os compositores dizem, não, eu estou gravando meu disco, não, estou gravando meu disco, não, estou gravando meu disco, não, estou gravando meu disco. E você fica às raspas, né? Você fica dependendo de uma música que não entre no disco. Ela, como Elis Regina, tendo lançado quem ela lançou, já estava vivendo isso. Então, quer dizer, mesmo os dela já não estavam mais mandando música para ela. Então, aí você começa a ver um pouco do cenário como estava. Então, assim, você já começava a ver ela não só pegando novos compositores, mas ela já tinha gente de dentro da banda compondo para ela, já tinha gente de outros nichos que ela estava tentando fazer virar. Não porque era o que tinha, mas ela estava apontando o radar dela para outros lugares. Talvez fosse uma entre-safra que em algum momento fosse fazer assim, tudo de novo. Entendeu? Mas... Uma música do Natan, uma música do Garfunkel. Isso. Pessoas que estavam perto dela. Estavam perto dela e que estavam produzindo. Ela falou, cara, né, a capacidade que ela tinha de se apropriar de uma canção sempre foi tão forte que ela falou, eu não vou ficar esperando os caras me mandar. A música é boa e, assim, esse aqui vai ser o próximo Gil, esse aqui vai ser o próximo Ivan, esse aqui vai ser o próximo Milton, esse aqui vai ser o próximo. Os caras não estão mandando, eu vou pegar de outras pessoas, e assim foi. Então, eu acho que também tem um pouco essa cristalização, né? Também ela já estava num momento de busca e tudo. E o João, uma vez, eu vi uma coluna dele, ele falando isso, né? Que ela sai no auge e não houve tempo do pêndulo descer, não houve tempo de fazer um disco fraco, não houve tempo de uma entrevista desastrosa, não houve tempo de um programa de TV que saiu pela culatra, não houve tempo. Quer dizer, aconteceram outras coisas, a gente sabe que ela
Ela era intempestuosa e falava algumas coisas que depois ela vinha, em alguma outra entrevista, conseguiu um jeito de arrumar, mas assim, a fotografia era essa, né? Sai no topo, sai cristalizado como mito. Então, a gente fica com essa fotografia. Então, eu penso que o que ele quis dizer tem um pouco a ver com isso. E aí, se você pegar aquilo lá e traz para hoje, aí eu tenho que concordar com ele, que não se enquadra, e eu diria que a gente não merece aquilo, realmente, pelo menos pelo que a gente consome hoje em dia, definitivamente não. Sou eu, Que aqui fica uma troca de gentileza. E às vezes tem uma mão aqui, ó. Às vezes tem uma mão, carinhosa. Tem uma mão. Pedro, eu me lembro do assombro por ser independente, como a Trama alcançou em vendas, em conversas de roda. A Trama chegando violentamente. Trouxe, né, para a minha geração. Você, Simoninha, Max de Castro, Luciana Mello, o Jairzinho e tantos outros, a Fernanda Porto. Então, assim, a Trama não chegou pequenininha, chegou grande. Agora, hoje, longe, né? Já com o teu pensamento longe, você já passou por outras gravadoras, tudo. Você acha que a Trama foi madrasta ou foi padrinho? Cara, eu acho que foi um caminho. Eu acho que não tem nenhum nem outro. Você achou que aquilo ia durar mais do que durou? Olha, cara, eu vou dizer muito sincero, mesmo que meu telefone toque depois. Nunca me enganou. Porque eu não vim de uma... talvez, de todos que estavam ali dentro, eu não estava vindo de uma gravadora pequena. Eu estava vindo da Sony, eu já estava há 2, 3 anos na Sony, já tinha feito um disco numa gravadora grande, e as pessoas esquecem de um detalhe pequenininho, né? A gente não nasceu ontem. Eu conheci a gravadora já há muito tempo, o relacionamento de gravadora, o fluxo, a politicagem e tudo mais. A Trama, ela era independente, mas ela funcionava absolutamente como uma gravadora major. Ela só não tinha o capital de fora, mas o fluxo de caixa dela era igualzinho. O aporte de financeiro era igualzinho, de um banco. Tinha muito dinheiro lá dentro. E isso era bom, porque assim, é a prova de que é só assim que funciona. É assim hoje, era assim lá e vai ser sempre assim. No money, no game. Não tem conversa, cara. Precisa ter dinheiro. O meu disco foi disco de ouro, o meu disco teve Grammy Latino, o meu disco ficou em 4º lugar na Crowley em São Paulo, só perdendo para o sertanejo, com muito dinheiro. Não foi pouco. Eu tive videoclipe com Carolina Dickman, eu tive comercial entre o Jornal Nacional e a novela das 8. Eu tive chamadas entre as novelas das 8, tinha chamada do meu disco. Você gravou no estúdio VIP da Mosh. Eu gravei no Mosh 2 discos lá. Eu fiz... eu tive... A Trama fez uma campanha na Sucesso, na época, no Love Songs. Quem ligasse pedindo a minha música ganhava um celular. Não é assim, não é sorteio. Você liga, pede a música. Minha música chegou em 4º lugar. Então, assim, as coisas assim... então... Não, música ruim não acontece. Não tem milagre. Música boa fica para sempre. Mas nenhuma música vai sozinha. Não existe. Essa conversinha de orgânico não existe, cara. Precisa empurrar. Você precisa fazer chegar... Você precisa quebrar a arrebentação. Você precisa passar da espuma e chegar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque é muita coisa vindo. Era muita coisa. Então, assim, a Trama sabia fazer... O time de marketing da Trama, o time de imprensa da Trama, tudo, veio das majors. Não foi, vamos contratar um jovem brilhante. Não, esse aí é executivo bom daqui, executivo da Virgin, executivo de não sei quem. É assim, pensado para montar um time decente, só que todo mundo acreditando que música boa também acontece. Basta você fazer direito. A prova é que deu certo no tempo que foi dando certo. E eu fiquei lá o tempo que o meu contrato regiu até acabar. Quando acabou, quando eu estava dentro da Trama, eu já tinha na minha cabeça que o meu saco com gravadora já estava cheio. Mas eu não tinha condições de ser eu mesmo dono do meu nariz.
Existia um tempo... Uma vez eu vi uma entrevista do Prince, que ele, quando ele abriu o selo dele, todo mundo ficou chocado, porque ele tinha um contrato milionário com a Warner, e aí ele virou um símbolo, e aí ele pegou esse símbolo e foi fazer as coisas dele, e aí como Prince ele só ficava lançando coletânea para fechar o contrato dele com a Warner, então ninguém entendia por quê, e aí ele deu uma entrevista, ele falou, gente, é o seguinte, gravadora é feita para lançar gente nova. Gravadora não é para artista grande, gente. Artista grande, no momento que ele ficou, que ele se consolidou, abre espaço, vaza, cai fora, deixa a gravadora investir em quem precisa. Eu não preciso do dinheiro da gravadora, eu sou o Prince. Eu vou montar o meu e vou seguir o meu, fazendo o que eu quero, sem ninguém encher o meu saco. Quando eu vi essa entrevista, eu falei... E quando a gente fala, eu sou grande, não é grande porque eu faço 150 shows no ano, não é grande porque eu faturo 10 milhões de dólares por ano. É porque você se consolidou. Né? Você chega na rua, fala o nome, todo mundo sabe quem é. Você chega numa rádio, você conhece? Conheço. Então, você está consolidado. Você não precisa mais da gravadora. Você precisa ter o seu environment, o seu meio ambiente, e você seguir o teu caminho e abrir espaço para a gravadora investir em gente nova. Entendeu? Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Eu precisava das condições para eu poder criar o meu ambiente e cair fora. E era mais difícil. Hoje é muito mais simples do que era naquela época. Hoje é muito mais simples. Hoje você só fala assim, quero abrir meu selo. Opa, abri. Né? Naquela época não era muito mais complicado. E quantos você fez na Trama? Na Trama eu fiz 2 álbuns, o Voz no Ouvido e o Intuição, fiz o Piano e Voz álbum e o Piano e Voz DVD. E aí eu fui para a Universal. Na verdade, eu fui para a EMI, né? Que aí não aconteceu nada, e aí eu fui para a Universal. Na EMI teve um arranca-rabo lá, e aí eu fui para... E aí, esse disco que eu fiz na EMI, que eu lancei pelo meu selo em 2009, que eu consegui liberar ele. Você foi o primeiro a sair da Trama? Fui. Dessa turma toda que eu citei? Sim. A Luciana saiu. Luciana foi para a Universal. A Luciana saiu primeiro, acho que foi um ano e pouco antes de mim. Na verdade, a Luciana saiu, sim. A Luciana saiu um pouquinho antes, uns 2 anos, acho, antes de mim. E cara, normal. A estrutura lá era típica de gravadora, era tudo normal. Para mim, o legal era que era o casting, todo mundo se conhecia, era uma turma grande, boa, todo mundo trabalhando junto, né? Isso sim, né? A gente era uma nuvem grande, isso era bem interessante, e a gravadora tinha uma estrutura muito legal, pensando em todo mundo, pensando no coletivo. Em alguns momentos, esse coletivo acabava mais pulverizando do que concentrando. No meu modo de ver, para alguns artistas, você precisava que concentrasse, você precisava ter um foco, mas era entendido que a estratégia era essa, ok, esse é o jogo, você está lá dentro, aceita e segue o jogo. Mas não dá para não dizer que o que a Trama propôs não deu certo. Né? Até hoje todo mundo fala dessa fase e tudo mais, não sei o quê. Mas, se você for pensar, talvez o maior acerto da Trama foi mais institucional do que artístico, porque todo mundo fala da época da Trama, né? A verdade, eu sempre brinco, falo assim, ninguém sabe qual é a gravadora da Marisa Monte, né? Então, isso diz por si só. Ninguém nunca soube qual era a gravadora da minha mãe. Então, assim, quando uma gravadora fica maior que os seus artistas, talvez o foco estivesse no lugar errado. Você tem uma das melhores gravações que você e o Lulu fizeram, é justamente uma canção do Lulu, do Bugalu. Eu adoro aquela versão. Eu também. Acho espetacular. E você, com o Voz no Ouvido e Intuição, você propõe uma espécie de pop sofisticado. Você grava Lulu, você grava Cláudio Zólia, você grava a banda Black Hill, talvez a canção mais pop que a banda Black Hill fez, que é a Tem Que Ser Agora, você gravou Fernanda Takai. Né? Então, 2 perguntas. Você acha que esse pop sofisticado sofreu porque justamente a gente estava passando por um período de ascensão do sertanejo e justamente essa ascensão do sertanejo universitário, desse sertanejo de balada? E 2,
Que episódio é esse da garrafada do Lulu Santos que você contou? Não é garrafada. Quando o Lulu lançou o Mondocane, ele fez um show no... Pacaembu, não foi? Não, foi na Praça da Apoteose. Eu vi no Pacaembu, E eu lembro de ter sido transmitido esse show, acho que foi a TV Manchete, se eu não me engano, que transmitiu esse show do Mondocane. E, cara, putz, foi muito constrangedor, cara, porque ele apresentou o show e, cara, voou de tudo no palco, aconteceu de tudo. Eu fiquei tão constrangido. E aqui em São Paulo, ele veio fazer aqui em São Paulo esse show, mas acho que, não sei se foi no Palace ou se foi uma casa menor. E eu fui, amei o show. Mas eu lembro que o lançamento foi um evento grande na Praça da Apoteose e foi, putz, cara, foi tão constrangedor, assim, eu fiquei muito triste porque foi quando eu tive esse choque de realidade, né, do cara querer mostrar um trabalho novo e ninguém tá afim de ouvir, né, ninguém estava afim de ouvir. Aí quando ele parou de apresentar as músicas do Mondocane e voltou para os sucessos, a plateia acalmou e aí o show seguiu bem. A gente chegou a conversar. Mas o Lulu tem uma isso. coisa que é muito interessante, que ele faz um disco para estourar todo, fazia naquele momento, e fazia um bem B. E o que eu adorei é que você pegou uma canção que é um disco muito importante para mim, que é o Lulu Santos Normal. Esse que disco você, eu acho de repente, muito bom, virou cara. uma grande canção é na tua fantástico. voz. E é um disco que, naquela época, foi assim... Da onde Era o esse que disco? tinha sincero. Sincero. Mas ninguém naquele momento... Não, ninguém. Quando o Pedro gravou, de repente, eu levei um susto. Falei, alguém ouviu esse disco junto Eu comigo? ouvia muito esse disco, eu gostava muito desse disco. E eu sempre gostei de Repente. Na verdade, assim, o que eu mais gosto desse disco é que ele é um disco cru, né? É um disco, acho que, se não me engano, foi gravado em Nova York. O Lulu grava quase todos os baixos. É o Infante de bateria, ele de guitarra e baixo. Um ou outro baixo foi gravado aqui com Arthur, mas uma outra coisa. O disco ele é bem cru, aquele bem power trio, assim, aquela coisa bem visceral, assim. É um disco de rock and roll. Mas tem uma bossa nova lá no meio, que ele me disse que um dia, ele falou assim, um dia você tem que regravar essa música aqui. E eu fiquei com isso na cabeça, um dia, quem sabe, se eu voltar Aquela a gravar cara disco. normal é fantástica. Exato. Um dia na vida não tá lá? Um dia na vida? Quem sou eu para falar? Isso. Quem sou eu para fazer? Essa, por exemplo, ia ficar linda contigo. Ele falou... Como é que é? Eu tô com a faca e o queijo na mão, mas jogo tudo fora. Putz, isso é o disco todo é muito bom. Mas Estourou sincero. Mas não como não certas estourou, coisas. não inventa. Eu tava lá. Não, eu me lembro, na época, eu adorava Sincero. Forçaram. Mas não como certas coisas e o último romance. De jeito nenhum. Não. De jeito. Como esse disco, não. E ele sabe disso. E ele brinca muito entre um disco E ele cabeçudo. falou pra mim, ele falou, cara, por que você pegou essa música? Eu falei, eu adoro essa Pois música. eu me lembro que ele ficou surpreso. E aí no show, teve um show que ele fez em São Paulo, que ele me convidou para assistir, que ele fala que eu despertei essa música como um príncipe desperta uma princesa adormecida. Né? E aí ele trouxe de volta pro show. Aquela turnê ele tocou essa música, ele passou a tocar essa música por causa dessa 15 dias regravação. atrás foi meu aniversário, né? Sim. Ele me mandou uma canção inédita, inacreditável. Porque você falou que o Jorge Versilo te mandou uma. Foi. Né? E eu recebi aquela música do Lulu e falei... Poxa, mas, cara, o cara ainda tá rendendo muito, Ele é um entendeu? monstro, ele é monstruoso nesse sentido. E eu lembro que quando eu fui gravar essa música do Bugalu, eu peguei o avião e, assim, primeiro que eu estava gravando o disco Piano e Voz, quando o Memê me liga falando que o Lulu estava me convidando para cantar no disco. E eu falei, Memê, a gente não brinca com essas coisas. Ele falou, não, mas é sério. Eu falei, não, tudo bem, Memê, mas você sabe o quanto que o Lulu é importante na minha vida. E se for piada, eu vou pegar a ponte mesmo assim, mas eu vou partir a tua cara em dois, velho. Eu vou te cobrir de porrada, não tô brincando. E a língua presa, não é? Não, Esse disco que tem As língua Escolhas, presa. é isso. Isso, As as Escolhas. escolhas. Tem Melô do Amor, que foi o Esse primeiro disco compacto que eu amo. dele. Eu adoro esse disco. Esse disco eu acho incrível. Tem Delete. E aí, beleza, marcamos tudo, fui pro Rio e eu só fui falar com o Lulu. Eu nunca tinha conversado com o Lulu de trabalho, de música, não sei o quê, a não ser encontros esporádicos de backstage e de eventos. Nunca tinha conversado com ele. Eu fui conversar com ele no estúdio. E aí, ele que me recebeu na porta do estúdio. E aí foi muito engraçado, porque toquei a campainha,
Me perguntaram quem era. Eu falei, é o Pedro, vim gravar com o Lulu. Ah, tá bom. Aí abriu a porta, era ele. Aí eu olhei assim, tipo... E ele não perguntou como foi o voo, não falou boa noite, nada. Ele só virou para mim e falou, de quem foi a ideia de desdobrar a bateria de repente? Eu adoro o Lulu. Adoro. Aí eu falei, cara, tipo esfinge, né? Decifra-me, eu te devoro. Eu falei, se eu responder errado, cair da gravação, isso, eu tenho que pegar o avião e volta. Aí eu falei, foi em mim, ele, brilhante. Vambora. Ô Pedro, você acha que as pessoas ainda ouvem música boa entre uma porcaria e outra, ou só para parecer cool na rede social? Boa pergunta. Eu acho que sim. É que tem o outro lado, né? Eu acho que o lance da viralização e da busca pelos números, pelos likes, tudo leva tudo para sempre para o mesmo lado, entendeu? E eu não sei, eu sinto tudo meio distorcido. Só que tem um negócio, né? Que chega uma hora que o povo começa a acreditar que é isso aí mesmo, né? O povo, eu digo, o povo que ouve, né? Que fica fazendo isso, chega uma hora que ele acha tudo normal e começa a achar tudo normal. Eu lembro de uma entrevista da minha mãe acho que era o Vox Populi, que falam para ela da música popular tomando conta das rádios, de algumas rádios que não tocavam, quer dizer, já em 82, 81, já estava começando isso, e ela fala, cara, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Ela falou assim, só que tudo tem seu tempo e tudo tem seu lugar. Ela falou, mamãe, eu quero, é demais, mas mamãe, eu quero, tem lugar e hora. Entendeu? E, óbvio, naquela ocasião, ela está falando aquilo, né, se você pegar o recorte hoje, parece um recorte quadrado, né, super retrógrado, de um pensamento super... mas quando você pega o conceito do pensamento, é isso, né? Tem um monte de coisa que pode ser legal e tudo tem o seu momento e a sua hora. Quando você começa a ser só isso, você começa a normalizar uma série de coisas e você começa a automaticamente segregar outras e essas coisas vão ficando invisíveis. E aí, no momento que fica invisível, que é o grande, para mim, que acaba sendo o grande problema, né? Que aí fica tudo monocórdico, fica tudo monotônico, fica tudo de um jeito só. E aí dá uma falsa sensação de que música e cultura hoje é assim. E não é, né? É só você ir no Bona que você vê que não é, né? É só você ir em vários lugares em São Paulo hoje que não é do mainstream, que tem música incrível sendo feita. E não é música cabeça, é música boa, música legal, música para dançar, música para curtir, música legal sendo bem feita, mas que não é isso aí, entendeu? Então, assim, eu, em 96, quando divulguei o disco do João, depois em 97, quando divulguei o meu, me perguntavam o que eu achava de errado no mercado, e eu continuo dizendo a mesma coisa. Chama-se monopólio cultural. Enquanto as pessoas falam, mas todo mundo só quer ouvir isso. Não, não. As pessoas não querem ouvir isso. Elas só têm isso para ouvir. Vocês ofertam outra coisa? É só isso que eu pergunto. Vocês ofertam? Eu tive uma discussão uma vez numa palestra em Recife. Fui fazer uma palestra e aí eu estava falando sobre música erudita, falando sobre orquestra, não sei o quê. E aí o cara, que é músico de uma orquestra, ele falou, não adianta, aqui só toca frevo. Eu falei, sim, é a terra do frevo. Vai tocar frevo. Mas não quer dizer que se você marcar aqui nessa praça, aqui na frente, toda quarta-feira, 7 horas da noite, você juntar um quarteto de cordas para tocar Vila Lobos, que em um mês você junta 1.000 pessoas aqui para assistir toda quarta-feira. Não vai acontecer. Eu falei, você já fez? Não. Eu falei, então, amigo, dá trabalho. Dá trabalho. Trabalhar com cultura dá trabalho, velho. Dá trabalho. Mas eu duvido que não vá ter. De graça, bonitão, palco legal, som bom, todo mundo recebendo direitinho, entendeu? E aí você vai oferta. 1, 2, 3. Vai dar água no primeiro, talvez um pouquinho menos no segundo, blá, blá, blá. Aí vai chegar uma hora que todo mundo vai dizer, quarta-feira, vamos tomar um sorvete, vai ter aquele quarteto que toca Vila Lobos lá. Aí, de repente, Vila Lobos vira assunto, velho. Eu falei,
Dá trabalho. Tudo dá trabalho. Agora, algoritmo e ficar jogando dinheiro em tranqueira que vai sozinho, isso daí, beleza. Mas até isso tem trabalho por trás. Agora, ninguém quer fazer esse trabalho nas outras coisas. Só quer fazer trabalho com isso. Eu fico louco com esse negócio. Cara, tudo bem, agora vamos fazer aqui também? Ah, mas isso não vira. Mas você tentou? Você tentou? Não é possível que sem tentar, você não vai me convencer que não dá. Entendeu? E não é tentar por tentar. Entendeu? É sério. Qual foi o último grande festival de música brasileira que você viu com gente legal, com curadoria decente, sem panela, tá? Sem panela. Não estou falando de chamar os brothers para tocar. Estou falando sério. Contemplando todos os segmentos, bonitão, chamando gente nova, fazendo feat decente, entendeu? Não é essa pataquada que fica aí, que é sempre a mesma galera. Você acha que você está indo ver coisa nova, quando você vê, você está vendo sempre as mesmas coisas. Não. Falando sério, entendeu? Sabe, um festival que acontece, bonitão, lugar legal, tudo bonitinho, não sei o quê. Não tem, cara. É tudo sempre feito do mesmo jeito, é sempre aquele esquemão, entendeu? Tem sempre, o curador é sempre o mesmo, só troca a turma. Aí você fala, cara, não dá pra gente levar cultura e música assim. Mas virou emprego, não é mais arte. Quanto é que eu vou ganhar nisso? Exato. Ué, quando a gente começa a ver os espaços públicos em São Paulo, todos estão privatizados, e aí tudo vira espaço de balada, aí você vai, bem, beleza, perdemos, né? Cara, eu lembro, em 1988, se eu não me engano, 1988, estava rolando a novela... Como é que era o nome da novela da Jocasta lá? Mandala. A abertura da novela Mandala foi meu pai que compôs. Isso. E ele também fez a incidental. E ele também fez o tema da Vera Fischer, da Jocasta, que chamava Uma Mulher. E tinha mais um outro lá dentro, que agora não lembro o nome. Ok. Meu pai lançou um disco nesse mesmo ano chamado Mitos, gravado no Rio. Beleza. Aí marcaram um show no Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, meu pai. Beleza. Palcão, bonitão, banda, não sei o quê. Cara, eu vi, ninguém me contou. Meu pai tocou o tema Uma Mulher, instrumental. Eu vi a plateia inteira cantando, solfejando o tema. Isso nunca mais vai acontecer. E isso é triste. Porque você nunca mais vai ver uma música instrumental tocar numa novela. Muito menos ser divulgada num show para todo mundo ver e curtir. Você não vai ver mais isso. E isso é triste. Isso é triste. Porque existia. E somos os mesmos seres humanos. Não mudou nada. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Exatamente. Isso é triste. Então, o João está certo. A gente não merece Elis Regina. A gente não merece. Você ouve plataforma digital? Por força do ofício. Ouve playlist? Não. Eu monto as minhas. Exatamente, eu também. Música para mim é que nem calcinha e cueca. Não me peça para montar playlist. A playlist é minha, ninguém tasca, acabou. Zé, faz uma... DJ, né? É. Faz uma playlist para mim. Eu digo, não, meu amorzinho, não vou fazer nada. É assim, antes mesmo do advento das plataformas digitais, quando só existia o iTunes, né, não existia nada, né, o iTunes não era uma plataforma digital. Continua honesto, viu? Sim. O iTunes não era uma plataforma digital, e sim um aplicativo para você ouvir, para você derrubar os seus CDs lá dentro e ouvir música, né? Quando ele era ainda assim. Eu comecei a me incomodar com aquele monte de CD ocupando espaço na minha casa. E eu não sou um cara apegado. Não sou, eu não tenho esse apego. Eu peguei, selecionei alguns álbuns que eu tenho um carinho por eu ter comprado ou porque tem uma história particular, botei numa caixinha, guardei, peguei um monte de papelão, joguei tudo dentro e doei para uma CD-teca de uma escola pública, doei tudo, falei, tó. E já tinha ripado tudo para dentro. Por que eu fiz isso? Não sei, né? Porque um ano depois vieram as plataformas, estava tudo lá, né? Só que agora eu tinha que pagar, né? Calma, né? Algumas masters desapareceram. Sim. O problema é a qualidade. Sim, também sim. E aí, então, assim, eu uso
porque eu gosto de ouvir música. Porque se eu tivesse outro lugar para ouvir, eu ouviria em outro lugar. Mas playlist Te Amo de Manhã, isso você não ouve? Você é doido? Essas playlists com esses nomes, assim? Nunca, jamais, nenhuma. Te A odeio única ao playlist que eu entardecer. entrei faz muito tempo, eu corro, né? Eu faço corrida de rua, eu gosto de correr. E um dia eu queria sair para correr e eu falava, cara, eu não quero ouvir nada conhecido. Porque você começa a prestar atenção no que você está ouvindo e eu começo a me desconcentrar da corrida. Eu falei assim, eu quero ouvir alguma coisa que eu não conheço. E aí eu entrei na plataforma e comecei running. Aí começou a aparecer um monte. Aí apareceu assim, running e a frequência de pace. Eu falei, achei legal isso aqui. Aí eu peguei uma lá, falei, tá, você. Dei um play, ela tinha 1h30, eu ia correr uns 45, eu falei, isso aqui dá. O único lado positivo é que realmente eu não conhecia nada que estava tocando lá, porque era tudo para jovem. E eu descobri um monte de coisa legal que me abriu a cabeça para um tipo de som que eu não ouviria se eu tivesse que ir atrás, entendeu? Então, assim, foi quando eu conheci Imagine Dragons, quando eu conheci 21 Pilots, essas coisas assim. Eu conheci assim, eu não conheci buscando, não conheci porque me mandaram ouvir. Foi vindo aleatoriamente, eu ficava, ué, isso aqui é legal? Aí eu ia olhar e falava, beleza. E aí, a partir daí, mas só essa. E aí eu salvei numa playlist minha, e aí fui colocando outras coisas, e às vezes eu deixo habilitado sugestão. Às vezes. Porque ele também acha que me conhece e não me conhece. Não me conhece também. Não me conhece. Porque ele me sugeriu umas coisas semana passada que eu quase cancelei a Eu, assinatura. tipo assim, é o Chico Xavier. Isso aqui não é pra mim. Eu não reconheço. O que é isso aqui? Eu gosto da plataforma de streaming pela praticidade. Por Sim. exemplo, saiu um novo disco da Erykah Badu. Todo aquele ritual que você fazia, que você ia no cara, com quem você comprava o CD, e aí demorava 2 semanas para você ouvir o disco. A praticidade. E os lançamentos você está up to date, isso é legal. Mas você ainda não me respondeu. Você acha que a ascensão do sertanejo universitário matou o pop sofisticado? Que você fez de uma maneira tão boa? Não foi ele que matou. Quem matou foi as rádios e as TVs que só querem saber de uma coisa, que só querem o dinheiro. Porque assim, Sérgio, nós somos 200 milhões de pessoas. Dá para ouvir tudo, cara. Dá para ouvir tudo. Não dá. É que assim, o Brasil adora sorvete no verão, cara. Não dá, entendeu? É um negócio assim. Aí o Sérgio vai lá, faz um disco e aí ele explode aquela música. Aí daqui a pouco tem 300 Sérgio Martins no mercado. Você não tem um minuto de paz, cara. Isso não é uma crítica a quem quer fazer sucesso. Isso é uma crítica construtiva, cara. Busque o teu som. Presta atenção, busca o teu som. Porque você foi atrás de um negócio, você desenvolveu uma parada e você virou. Aí vai todo mundo e copia. Porra, a Billie Eilish ficou trancada naquele quarto lá, ralando, velho. Aí ela vai lá, o irmão dela lança um disco, explode. No dia seguinte tem 18 Billie Eilish explodidas, no mesmo dia que ela. Aí você fala, qual é o barato? Entendeu? Aí eu me pergunto, qual é o barato? Se você ser igual a alguém. Se o lance do artista é você não ser igual a ninguém, é você ser único, é você construir essa relação, entendeu? Eu não consigo entender essa parada. Mas isso é culpa do quê? Do mercado, né? Quando tinha gravadora, o Zé lançava uma pessoa que explodia, aí o Sérgio falava assim, precisamos arrumar alguém igual lá, porque a gente precisa explodir também. Eu não queria achar uma pessoa para explodir, eu tinha que fazer o clone daquele ali. E aí você cria um método. E aí você destrói o mercado de uma forma geral. E a mesma coisa a rádio, né? Eu fico esperando você... Tem rádio que queria ser o primeiro a estourar e tinha rádio que ficava esperando você estourar para eu só sair no bolo. Eu ficava aqui só esperando. Você explodiu? Toca. Explodiu? Toca. Porque aí não tenho trabalho nenhum, né? Eu fico só montando playlist aqui, eu só vou subindo. Então, assim... Isso é que estraga. Não tem valor, não tem juízo de valor nenhum em relação às músicas. Sou amigo dos caras, gosto deles. Fui trabalhar com o Dudu, tenho um respeito pelo cenário como um todo. Acho super digno. Eu acho que não cabe a mim julgar se é bom, se é ruim, se valeu, se não valeu, se estragou, se não estragou. Quem estraga é o mercado.
que só olha para uma cor e não olha para outra. A culpa é do mercado, não é deles. Você está falando isso, reza a lenda que quando a Maria Rita estourou, houve uma reunião na Sony e um dos executivos falou, precisamos achar uma Maria Rita, precisamos achar uma cantora jovem, que cante MPB para um público jovem. Aí fica aquele silêncio, aí uma voz fala assim, a gente já tem uma cantora jovem que canta. Tem? Quem? Vanessa da Mata. A gente tem a Vanessa da Mata no currículo? Quem é a Vanessa da Mata? Vamos trabalhar a Vanessa da Mata. Ainda tinha isso também. Ainda tinha isso. Os caras contratavam a rodo, passavam um contrato até pelo Xerox e no fax até cansado. Daqui a pouco não sabia nem quem era contratado. Pedro, agora você tem uma filha cantora. O que você tem para dizer para ela? Tem certeza? Eu falo todo dia. Tem certeza? Cara, eu vou parafrasear minha mãe, porque eu acho que foi o maior conselho que minha mãe deu. Nem foi para mim, foi entrevistada por uma jornalista da Globo. Eu só quero que ela seja feliz, cara. Enquanto isso tudo estiver deixando ela feliz, né? A gente fez agora um show aqui em São Paulo, ela cantou 4 músicas, tudo. Foi o real debut dela, né, para o grande público. Ela nunca tinha cantado em frente a uma plateia tão grande, tudo. E aí eu disse a ela o que eu falei várias vezes aqui. Eu falei, isso aqui não é um emprego. Se em algum momento não for diversão, para. Tem que ser diversão. Você tem que estar rindo, você tem que estar feliz o tempo, mas é o tempo todo. Não existe. Não faça por obrigação, não faça por alguém, não faça por ninguém. Faça por você e faça feliz. Só isso. Porque a gente tem a maior sorte do mundo. A gente escolheu o que a gente quer e a gente faz o que a gente gosta. De quebra, dá até para sobreviver disso. Olha que sorte. Faça feliz. É só isso que interessa. O resto a gente administra, a gente vai se divertir. Vamos. Porque, assim, qualquer outra coisa fora disso, eu acho que ela convive comigo esses 19, quase 20 anos, 19 anos que ela tem. Ela convive, ela viu, ela sabe como é que é o enredo, ela ouve as histórias, ela está perto. De certa forma, ela tem sorte de eu não levar para dentro de casa também tanto trampo, eu sou um cara mais relax, digamos assim, em termos de trabalho, profissão, tudo. Meu trabalho exige, mas assim, eu sou um cara, eu vi ela crescer, eu convivi muito com ela, eu fui um pai ultra super presente, fiz questão de ser assim. A gente foi morar fora de São Paulo para ter um outro ritmo de vida também com esse propósito e tudo mais. Então, assim, ela teve isso perto dela, mas ela sabe qual que é o tamanho da treta. Ela sabe qual que é. E eu falei para ela, cara, se amanhã você acordar e falar, não quero, tá tudo certo. Você consegue sobreviver de música? Ainda dá. Show, royalties e... royalties... Cara, royalties, se tem alguém... Se aparecer alguém aqui falando que sobrevive de royalties, eu quero saber como é que é. É difícil, não é fácil não, Sérgio. Não é um negócio, não é uma equação simples de resolver. Pós-pandemia, então, pelo amor de Santo Agostinho, é uma treta sem tamanho. O buraco que a pandemia abriu para o mercado e para o meio, de uma forma geral, é assustador. É assustador. Então, assim, é difícil. Mas, assim, nunca foi fácil. Eu sempre volto no tempo e olho meu pai como músico instrumental, arranjador, 4 filhos na escola. E ele em nenhum momento falou, fudeu. Nunca falou. Ele estava sempre pronto para a próxima, entendeu? Então, é isso aí, cara. Eu escolhi fazer isso, entendeu? Eu escolhi fazer isso, é uma escolha e é... Eu sei aonde dói, onde aperta o sapato. E a gente vai aí. É só não desistir e continuar trampando. Não tem amargor, entendeu? É difícil.
É difícil. Eu falo para todo mundo, não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Seria... eu brinco sempre, a fase de vender a mãe já passou, agora não adianta mais, agora ninguém mais quer comprar. Então, a fase de vender a mãe já foi. Então, é isso aí, cara. Vamos... É acreditar sempre, sempre. Mas se tem gente fora desse universo que a gente sabe qual é, que diga que tá relax, não tá relax para ninguém. É uma guerra todo dia. E eu falo, o lado positivo é que eu faço o que eu gosto, e muito. E a troca é surreal. É surreal. Quem vive disso sabe que, por maior o perrengue que seja, por mais dificuldades que a gente enfrente, aquela 1h40 ali é surreal. Falando em Elis, tem um especial da TV Record que eu achei um dos momentos mais lindos que eu já vi, que é você e o João vendo objetos pessoais da tua mãe, vendo passaporte, acho que tem uma hora que você vê o passaporte e tal. E você dirigiu recentemente um show em homenagem aos 80 anos da Elis. Como é que é você não ter convivido tanto, mas você ter essa proximidade com a Elis através dos objetos que ela deixou, através do repertório? Como é que é isso para você? É uma delícia. Faria todo dia. Mas é engraçado, porque eu tava conversando com a minha esposa esses dias. Todo mundo acha que é porque eu sou filho dela. Cara, eu vivi 6 anos com ela. Eu sou muito mais o sortudo que nasceu na família dela do que o filho dela, mesmo. Claro que eu sou filho dela, tá aqui, todo mundo vê. Não tem... Mas eu não convivi com ela, não tive a sorte que o João teve. Mas eu tenho essa sorte. E, cara, trabalhar com a música dela é um negócio de maluco, velho. É de maluco. Ó, eu fiz 3 tributos para a Nova. Eu fiz do Gonzaguinha, da Gal e da Elis. Olha o tamanho da sorte. Eu mexi com todo o acervo do Gonzaguinha, todo o acervo da Gal e todo o acervo da Elis. São viagens distintas. Mas a hora que você entra no túnel da Elis, cara, é uma maluquice, cara. É uma maluquice. Porque eu falo assim, cara, não parece complicado, não parece complexo, mas ela é complexa. Você ouve as músicas, você fica, cara, é uma maluquice. Dá para fazer 20 shows diferentes. Com uma obra até os 36 anos. Até os 36 anos. E aí você fica entrando nesse túnel, você fala, meu Deus do céu, cara. Se eu pegar só o recorte dela com o César, é uma maluquice. Se você pegar antes, que é meio psicodélico, que tem uma outra... É uma outra viagem. Ela fez pouquíssimas coisas depois, mas não é tão pouco assim, porque quando você olha, você fala, cara, é complexo também. Então, assim, essa parada multifacetada dela, parece que todo dia você está falando com um artista novo. Você ouve o mesmo disco e você acha coisa nova. Fala, cara, como é que é possível um negócio desse, cara? Eu sou um cara... Eu sou um cara assim, às vezes eu tô ouvindo Thriller do Michael Jackson, que é um disco que eu gosto muito de ouvir repetidas vezes. E às vezes eu tô ouvindo, eu paro, ligo pro João e falo, cara, eu achei um negócio que eu tenho certeza que você não ouviu ainda. Eu o quê? Ouve lá, na parte tal, depois não sei o quê, ouve, tem um plim lá que você não ouviu. Aí ele fala, porra, não tinha ouvido esse negócio não. Assim, porque é um disco que ao mesmo tempo que é extremamente simples, plain, né, ele é fletão assim, ele tem muito detalhe. O da Elis, cara, uma faixa com trio, você fica ouvindo, você fala, cara, não é possível. Aí abrem outras camadas, né? Eu tenho uns HDs em casa com os multipistas. Aí esquece, cara. Aí esquece. Aí a maluquice entra em níveis estratosféricos. Porque aí você vê... Aí, a gente que trabalha com música, eu
que sou um bicho de estúdio, eu que conheço o processo todo, quando você vê o multipista, você começa a juntar peça. Aí você fala, isso aqui é um take único. Putz grila, isso aqui, essa voz foi feita junto. Ih, caceta, isso aqui é todo mundo valendo. Não é possível que eu ouvi a vida inteira isso aqui é um take único, cara, não é possível. Não tem como isso aqui ser um take único, isso aqui é muito complexo para ter acontecido assim. Aí você vai ouvindo, aí você pega vazamento, isso aqui é um take único. Meu Deus do céu, que obra-prima. Aí, cara, aí você nunca mais ouve do mesmo jeito. Nunca mais. Aquilo vai tomando cores, proporções. Claro, advém da facilidade e da informação privilegiada que eu tenho de conseguir mergulhar Sim. lá dentro. Mas, cara, que puta sorte. Mas, Pedro, um dia eu acordo e toda a obra dela, que estava organizada no YouTube, tinha saído do ar. E aí a gente se falou por inbox, eu e você me explicou. E eu não quero ser egoísta, eu quero que você fale para todo mundo que está nos vendo e ouvindo por que essa obra foi retirada do YouTube. É assim, Zé. Às vezes é melhor você não comprar a briga. Às vezes é melhor você não comprar a briga do que... Na verdade, isso foi uma escolha do dono do canal. O dono do canal, cara, faz um trabalho incrível. Ele migrou para o Instagram. Ele publica bastante coisa no Instagram. E quando ele publicou as coisas lá, houve um incômodo de algumas partes que achavam que aquilo não poderia ser publicado sem as devidas autorizações. Mesmo depois de muita explicação, dizendo que aquilo não era monetizado, porque não era. Qualquer pessoa que abrir uma conta no YouTube sabe que se você ficar publicando coisas de terceiro, aquilo nunca vai ser monetizado. Qualquer pessoa sabe disso. Né? Se você ficar publicando vídeo meu, você não vai ser monetizado. Talvez eu, mas você não será monetizado. Mas houve o atrito e, para evitar confusão, o dono do site, o dono da conta, preferiu tirar tudo, mesmo a gente tendo estado do lado dele, dizendo que ele poderia colocar, que com a gente não tinha problema nenhum. Da nossa parte não tinha problema nenhum, poderia colocar. Mas ele achou por bem, para evitar conflitos e evitar que é o lógico, que eu faria a mesma coisa. Quer dizer, a briga vai ficar maior do que o conteúdo. A briga poderia tomar uma proporção maior que o conteúdo. E aí ficaria se falando sobre uma coisa e não sobre o que tem lá dentro, que era incrível. Ele achou vídeos da turnê dela no Japão que ninguém tinha encontrado. Assim, era maravilhoso. Tá bom, castelinho de carta, caiu, estragou, mas uma hora a gente reverte isso. Então, assim, na verdade, existe um entendimento hoje da lei, de uma forma geral, essa minha advogada me explicou, que quando você faz um vídeo, aqui, por exemplo, estamos aqui fazendo um vídeo, e o objeto do vídeo sou eu, mesmo que tenha 10 pessoas atrás, você só precisa da minha autorização. Porque as pessoas que estão atrás não são o objeto do vídeo. Então, mesmo que essas pessoas venham a exigir direito de uso de imagem, elas não têm. A justiça já entende que elas não têm, porque elas não são o objeto do vídeo. E isso funciona para o áudio também? Para o áudio, não, acho que não. Porque aí você tem fonograma, né? Acho que aí todo mundo participou, né? É que no caso, é a mesma coisa que você fazer um vídeo na rua, eu e o Sérgio aqui conversando, e passa um pipoqueiro, e o pipoqueiro pede direito de imagem. Eu falei, filho, você passou. Você não é o objeto da imagem. E no caso ali, começou a ter o problema, por exemplo, de vídeos de entrevista de artista, onde o músico está sentado na bateria lá atrás, mas ele não toca. Aí ele pede direito de imagem. Você sabia que estava gravando, você ficou sentado porque você quis. Entendeu? Porque você não tem como voltar no tempo e pegar... Cadê o papel? Você assinou aquele autorizo minha imagem, aí a TV não tem, não sei quem. Então, para evitar todo tipo de processo, a justiça hoje entende que o objeto é quem está ali sendo entrevistado. Tudo que está por fora não é objeto, não pode processar. E ficou entendido isso. Enfim... Então, mas mesmo com isso do lado dele, ele preferiu tirar do ar para evitar confusão.
por exemplo, a íntegra do Transversal do Tempo. O que me disseram era que os músicos estavam colocando questões para não autorizar. Isso é uma outra questão muito delicada, porque eu penso da seguinte forma. Como foi gravado isso? Foi gravado via TV? Foi. Ou não foi? Respondido isso, a gente passa para a segunda questão. Se foi, provavelmente há um documento de cessão ou não cessão de direitos. Aí você busca isso. Se tiver, é como... Eu ia fazer lá o programa da Adriane, você estava lá, quando eu saía tinha um papelzinho, assinar a sessão, assina, pronto, está resolvido o problema. Então, todo mundo que grava programa de TV tem esse papel assinado. Então, tem que se conseguir isso. Então, eu acho que eu não vou aqui dizer que ninguém está agindo por oportunismo, mas enquanto não se tiver uma regulamentação dentro das mídias como um todo, igual, né, de certa forma equilibrada, que fique clara para todo mundo, sempre vai ter esse tipo de coisa. Então, se você vai fazer um documentário, provavelmente o documentarista vai ter uma equipe, vai pegar, vai achar todo mundo e vai conseguir, antes de ser lançado, está tudo resolvido. Agora, é um show, os músicos querem, mas eles têm direito? Não sei. Aí começa tanta pergunta, o cara fala, desisto, não quero esse negócio, não. Esse é o grande problema de você lançar coisas antigas. Porque começa tanto um eu, que você desiste. É tanta encheção que você desiste de lançar. Por quê? Porque não é sempre que todo mundo tem a mesma visão que você, de perpetuação daquilo. Quer dizer, ninguém está querendo lançar o show Transversal do Tempo no YouTube para fazer dinheiro. As pessoas querem lançar o Transversal do Tempo no YouTube para a perpetuação da obra da Elis. Mas tem gente que acha que não, que precisa ganhar um dinheiro com aquilo. Tem dinheiro? Não tem. Mas eu quero. Então eu não lanço, pronto. Nem para você, nem para mim. Acabou. Quem que perde? A Elis e a música brasileira. Infelizmente é assim. Vamos a um minuto de reflexão. Vamos a um minuto de reflexão com Pedro Mariano. Eu tenho medo disso. Eu vi alguns e eu falei, meu Deus, dependendo do que o Zé perguntar, vai ter que ser... Mas eu sou uma pessoa muito fofinha, não sou, Zé? Eu sei. É um fofo. É um fofo. O que é mais difícil nos dias de hoje? Lançar um hit ou viralizar na rede social? O que é mais difícil? Lançar um hit que viralize na rede social. Você quer uma casa no campo ou um edifício no topo do mundo? Uma casa no campo e bem longe de todo mundo. O que você gostaria que uma voz dissesse no seu ouvido? Caiu o Pix. Me dê nome de 5 discos. Putz, 5? Rápido assim? Saudades do Brasil, Elis e Tom, Faces... Faces, Earth and Fire. Faces, Earth and Fire, The Dude e Samambaia. Você prefere papo de psicólogo ou quer falar com Deus? Papo de psicólogo. Uma regravação ou uma música inédita? Uma música inédita. O que você gostaria que o público entendesse de uma vez por todas sobre você? Me deixa fazer meu show do jeito que eu quero, pelo amor de Deus! Isso é piada interna. Se você pudesse dar uma bronca do Pedro adolescente, qual seria? Vai estudar, menino. O que você diria para Elis se ela entrasse agora nesse estúdio? Puta que pariu. Acho que seria isso. Tá, fala logo. Fofinho. É bom menino. Eu sou um bom menino. Senhoras e senhores... Opa! Senhoras e senhores, chegamos ao fim. Infelizmente, desculpe incomodar. Queria muito agradecer. Esse Pedro fala essa bem. presença. Ele conseguiu calar Pedro nós Mariano. dois. Nós ficamos caladinhos. Calou. Puta tagarela. Não deixou dúvida. É o maior advogado de defesa dele mesmo, entendeu? Mas um dos caras mais lúcidos sobre a situação atual do mercado. Graças a Deus. Obrigado.
Vindo de vocês, isso é um grande elogio. Pedro, muito obrigado. Obrigado vocês, obrigado Te Zé, amo, obrigado Pedro. Sérgio, um prazer enorme. Eu já estava querendo vir faz tempo, não foi um pedido, foi apenas uma observação. Beijo para todo mundo. Obrigado e até o próximo Desculpa Incomodar.